nossa santa reunião, e eu apresento a todos, irmãos e irmãs, a minha saudação, a qual eu faço em nome do profeta de nosso Deus, nosso santo e querido irmão Aldo, em nome da direção e também em meu próprio nome, desejando a todos as bênçãos do nosso Santíssimo Deus, de Jesus, o nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vô Rosa e também do nosso santo e querido irmão Aldo. E também aos que estão nos acompanhando por via internet, e que as bênçãos dos céus, de nosso Deus e destes santos, esteja com todos. E assim, amados irmãos, nós vamos nesse momento prestar nosso louvor e adoração a Deus e aos seus santos. E eu convido a igreja para ficar em pé, para dar início com a oração. Então, de mãos erguidas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados, com muita reverência, vamos orar. Santíssimo e glorioso Deus nosso Pai, aqui estamos reunidos na parte dos teus filhos, na tua presença e na presença de santos e anjos da tua glória. Sabemos, Pai Santíssimo, que neste momento o teu olhar divino está sobre nós, nos abençoando, também os teus santos, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nossa Mãe Maria Santíssima, nossa santa e querida Vô Rosa e nosso santo e querido irmão Aldo, muitos santos e anjos conosco, participando desta reunião, e também das demais que estão dando início neste momento. Nós temos, ó Pai Santíssimo, muita gratidão ao Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua bondade, de nos conceder esta oportunidade de pertencermos ao teu reino, que é esta igreja apostólica, que é um pedaço dos céus na terra, ao tabernáculo do Senhor Deus que está sobre nós, com todo o poder, com toda a glória. Não temos palavras para expressar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e gratidão ao Senhor. É a grande oportunidade que está dando ao mundo de salvação, porque a igreja que o Senhor pôde restaurar na terra, cumprindo teus planos, e nos deu esses santos como presente dos céus. Enviou teu Filho Jesus, nosso eterno Salvador. Adoramos e glorificamos ao Mestre Jesus. Ele está conosco, junto com o Consolador que Ele prometeu e nos deu. Está conosco, também com o irmão Aldo, o pastor de sua promessa, também com Maria Santíssima. Nós agradecemos profundamente de todo o nosso coração a Jesus, a Maria Santíssima, Santa Vô Rosa, e ao santo irmão Aldo, porque lutaram nesta terra e deram a vida por nós. Para termos esse conhecimento que temos hoje, só devemos dar muitas graças ao nosso Senhor Deus, estes santos, que estão presentes conosco, nos abençoando, nos ajudando para podermos ganhar a grande vitória da salvação de nossa alma. Por isso, nesse momento, eu suplico as bênçãos da Santa Vô Rosa, de Jesus, de Maria Santíssima, as bênçãos do santo irmão Aldo para a nossa reunião. E para os demais que nesse momento estão dando início, reunião de tua Santa Igreja como na sede, ó santo irmão Aldo, nos abençoe, nos ajudem, para que possamos alcançar mais fortaleza para o nosso espírito, mais sabedoria dos céus, e assim, para podermos vencer as lutas de cada dia, com facilidade, com esta força dos céus, que está sobre nós, com este grande poder, que está sobre nós, nos guardando e nos abençoando, e nos ajudando a vencer nessa terra. Santo irmão Aldo, Santa Vô Rosa,
Eu peço a tua bênção para o ministério de tua Santa Igreja, como da direção da nossa igreja, também o trabalho dos obreiros, diáconos, diaconisa, e também o trabalho do coral, a qual ensaiar os hinos para prestar louvores aos céus nesta reunião. Que a Senhora Santa Vô Rosa, com o irmão Aldo, possa assim dar a tua inspiração, ajudando a cada um nesse ministério tão glorioso, tão precioso para o reino dos céus. Também a parte de pregação do púlpito, por todos os pastores e pregadores. Precisamos do Senhor, irmão Aldo da Santa Vô Rosa, precisamos da direção dos céus e da inspiração, para que possamos levar a obra avante, anunciando este mundo sofredor as palavras verdadeiras dos céus, a qual nós aprendemos nesta igreja, porque esta igreja nasceu dos céus e é viva e poderosa. Santa Vô Rosa, está em tuas mãos esta reunião, as demais. Ó Santa Vô Rosa, tudo queríamos realizar, que seja para a glória de nosso Deus, da Senhora, do irmão Aldo, da Virgem Maria, de todos os santos e anjos da glória celestial. Está em tuas mãos, Santíssima, e nós agradecemos, louvamos e glorificamos, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 de nosso inário, Igreja Forte. Os irmãos podem sentar. E damos sequência com a parte de louvor, através dos cânticos, dos hinos de nosso inário. Vamos cantar o hino de número 203, que tem o título Com Todo o Meu Amor. Com todo o meu amor, Jesus louvar, com minha vida, Senhor, e sempre honrar, porque veio
Vamos cantar o hino de número 201, Quando Chega o Natal. Quando chega o Natal e ao iniciar de um ano novo, revolvam seus anos de amor fraternal na Igreja de Deus, que forma o seu Prezados irmãos, agora nós vamos ouvir os hinos que os nossos irmãos do coral irão apresentar. Eles vão apresentar alguns hinos em louvor, glorificação ao nosso Senhor Jesus, pois estamos aproximando de uma data maravilhosa do Natal de Jesus, e através dos hinos, irmãos, assim nós já estamos louvando e glorificando a Jesus, o nosso Senhor. Vão apresentar, amados irmãos, o hino Jesus, a grande esperança. Orquestra de câmara, vamos ouvir então esse hino que nossos irmãos vão apresentar. Nessa reunião especial de abertura do Natal, lembro-vos de uma história que aconteceu há muitos anos atrás. Quando o Senhor disse ao santo profeta Malaquias que anunciasse os preparativos para o nascimento de Jesus, o Messias: eis que eu enviarei o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Foi o sacerdote Zacarias, o escolhido por Deus para ser o pai do santo profeta, que seria aquele que prepararia o povo para a vinda de Jesus. Estando, pois, Zacarias no templo, cumprindo seus deveres, eis que lhe apareceu o anjo Gabriel e disse-lhe: eu sou o anjo enviado de Deus para falar-te e dar-te essas alegres novas. Não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida, e tua mulher te dará um filho, a quem darás o nome de João. Ele será grande diante do Senhor e cheio do Espírito Santo, pois será aquele de quem falou o profeta Malaquias, o mensageiro do Senhor. Quando
Zacarias viu que estava se cumprindo as palavras que lhe foram ditas pelo anjo Gabriel, louvou ao Senhor, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Foi São João Batista, primo de Jesus, o santo do Senhor, que assim falou: o Cristo virá e seu povo guiará. Após aproximadamente 6 meses, foi o mesmo anjo Gabriel enviado a Nazaré e anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe do Messias, o Cristo, o Salvador, havendo também lhe anunciado o nascimento do profeta João Batista, filho de sua prima Isabel. A Santa e Virgem Maria apressou-se em visitar os pais do profeta, aquele que seria o iniciador da obra de Jesus. Ao entrar na casa de Isabel, esta a saudou, dizendo-lhe: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é os filhos que estás a gerar. Grande honra é esta, a de ser visitada pela mãe do Senhor. Quando me deste a tua saudação, no momento em que ouvi a tua voz, o menino saltou de alegria dentro de mim. És feliz por teres crido em Deus. Deus cumpriu as palavras que lhe foram ditas. E a Santa Virgem Maria, cheia do Espírito Santo, se alegrou e exaltou o Senhor, dizendo: ó, como eu louvo o Senhor e quanto me alegro em Deus, meu Salvador. E assim veio Jesus, a grande esperança da humanidade. Jesus veio selar a paz entre os homens, selar o perdão, selar a nova aliança, a vida eterna com Deus. E veio em uma noite diferente, iluminada por uma estrela que até então ninguém jamais vira. Com sua chegada, a alegria, a grande surpresa, Jesus, o Rei esperado, numa humilde manjedoura, nascia.
Vamos ouvir agora um solo instrumental, Silêncio e Paz. Vamos ouvir agora pelo coral o hino intitulado Recordando o Primeiro Natal.
nosso irmão do coral. O hino intitulado é A Alegria do Natal.
Prezados e amados irmãos, agora eu passo para a parte do levantamento das ofertas, das contribuições, para a manutenção desta obra gloriosa de nosso Deus, para que possamos anunciar ao mundo, em nome do Consolador, da Santa Vô Rosa, da promessa de Jesus, anunciar ao mundo o nome do profeta Santo Irmão Alto, o último profeta que Deus pôde formar, dando cumprimento aos teus planos e à promessa do seu Filho Jesus, em nome desta igreja, restaurada por nosso Deus, para dar oportunidade de salvação, tantos quantos vierem a crer e aceitar o Espírito Consolador, vieram aceitar o Santo Irmão Aldo como pastor de nossa alma, o prometido por Jesus, o nosso Senhor, que quando diz, nos tempos do fim, haverá um só rebanho, um só pastor. Esta igreja, unida numa só fé e num só amor, nós estamos sendo preparados para um dia dar a glória celestial, e muitas criaturas que estão neste mundo, carentes da graça de Deus, também irão alcançar esta oportunidade através da mensagem desta igreja. Esta é a missão que nós recebemos de nosso Deus, de anunciar ao mundo as boas novas de salvação. Então vou ler para os irmãos a mensagem que a direção nos trouxe, sobre, irmãos, as contribuições, o pedido da direção para o fim de ano. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, pedimos compreensão e a boa vontade de todos para que nos ajudem financeiramente a levar avante a obra que a nossa igreja vem realizando com tanto esforço e sacrifício. Se assim, nós dirigimos a todos porque a luta é grande e as despesas de manutenção de nossa obra são elevadas. Informamos-nos, os 2 últimos meses do ano, nossa despesa aumenta em muito, principalmente em dezembro, pois teremos obrigações trabalhistas de seres cumpridas, além dos habituais, como 13º salário,
daqueles que trabalham para a igreja em tempo integral, como os pastores e pregadores itinerantes, os funcionários do escritório e de outros setores da igreja. Temos também diversas outras despesas, quais não podemos evitar, pois são compulsórias e indispensáveis para o desenvolvimento e o progresso da igreja. É importante que os irmãos e as irmãs lembrem que, por motivo dedicado inteiramente à obra apostólica, temos diversos compromissos que precisam ser pagos até o fim deste ano. Inclusive, teremos a festa de fim de ano, que será grande o custo, bastante elevado. No entanto, se todos colaborarem, fazendo o seu esforço e sua parte em contribuir com os seus dízimos e ofertas especiais, venceremos todas as dificuldades e teremos um fim de ano com fartura e prosperidade. O santo irmão Aldo e a santa avó Rosa sempre confiaram no amor e dedicação de todos os irmãos, e nós do Conselho também estamos confiantes que o nosso povo está dando muito valor ao trabalho da igreja e à obra que estamos realizando. Assim sendo, confiamos que nos darão o apoio financeiro necessário para os 2 últimos meses deste ano, a fim de que estejamos com as tesourarias em dias para saldar todos os compromissos e possamos entrar o novo ano com saldo positivos em caixa. Desejamos a todos os irmãos e irmãs as bênçãos preciosas da Santa Avó Rosa, de Jesus o nosso Senhor, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Agradecemos pelo seu esforço em contribuir e enviamos o nosso abraço fraternal. Está aí, irmãos, o pedido da direção. Como os irmãos sabem, o irmão Aldo dizia: eu confio no meu povo. Ele continua confiando em nós, para que nós possamos dar todo o apoio, irmãos, a esta igreja, a obra desta igreja, com a oferta, com apoio, irmãos, ajudando na manutenção da obra desta igreja. Conforme a direção colocou através desse boletim, esse mês, irmãos, as despesas, ela aumenta muito. Irmãos, porque a direção vão cumprir conforme as leis, e assim, com os pagamentos do 13º salário dos funcionários de nossa igreja, e também com a festa de final de ano que temos em nossa sede, que muitos irmãos irão participar e tem seu custo, e outras despesas que temos. São muitas despesas de nossa igreja. Então, preciso sempre do apoio, da ajuda de cada um de nós a levar esta obra avante. Há muito trabalho para frente. Precisamos, irmãos, através do nosso esforço, da nossa ajuda, ajudar muitas criaturas que estão nesse mundo padecendo, carente da graça de Deus, para que possam alcançar também essa oportunidade que nós alcançamos, de podermos contar com todo o poder dos céus, de seus santos e anjos, de podermos participar de uma obra maravilhosa, onde reina santos e anjos da glória celestial, abençoando a cada um de nós, como tem nos abençoado. Esta igreja é um rico tesouro, é o tesouro, irmãos, que nós alcançamos de nosso Deus, que não há nada do mundo que se compare, não há nada desta terra. É a maior riqueza que Deus nos deu, está aqui em nossas mãos. O poder dos céus e dos seus santos e anjos lutando em nosso favor, nos ajudando e nos abençoando. E assim iremos levar a obra avante. As ofertas dessa nossa igreja são espontâneas. Cada um assim dê a sua oferta, as suas contribuições, conforme sinta em sua alma e no seu coração, ajudando, valorizando a obra de Jesus, o nosso Senhor, e também o seu sacrifício que lutou por nós, para nos conceder o que hoje alcançamos. Também o sacrifício da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que deu a vida por nós, para nos dar essas condições, irmãos, tão maravilhosas, de pertencer a uma igreja santa e verdadeira dos céus. Por isso, amados irmãos, então deixo essas palavras no vosso coração, que a bênção da Santa Avó Rosa, de Jesus e de Maria Santíssima,
recai sobre sua vida e sobre o seu viver. Neste momento, eu vou fazer uma oração para consagrar as contribuições e pedir a graça dos céus em vosso favor. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Alto, neste momento, teus filhos, reconhecido pelo grande valor das contribuições para a obra desta igreja, para o progresso desta igreja, para que possa alcançar muitos corações que estão nesse mundo, carente da graça de Deus, onde encontrar esse caminho, essa porta, que é a porta verdadeira dos céus, que estamos sendo preparados para um dia herdar a glória celestial. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa os pertences, o pão de cada dia, abençoa a saúde e na prosperidade da vida dos teus filhos. Assim, Santa Vó Rosa, os teus filhos irão contribuir neste momento. Que a Senhora os abençoe a todos e assim também os consagre as ofertas que os teus filhos irão ofertar nesta noite para a manutenção desta obra. Amados irmãos, então eu declaro as consagradas em nome do Espírito Consolador do Santo Irmão Aldo. Amém. Então, nossos irmãos poderão contribuir. Nossas irmãs vão recolher as ofertas e assim nós iremos ouvir mais hinos que serão apresentados pelos nossos irmãos do coral. Nós vamos ouvir, amados irmãos, o hino orquestrado. Ele tem um título, A Longa Jornada.
agradeço a todos pela presença dos irmãos a esta reunião e também aos visitantes. Sentimos honrado pela sua presença à nossa reunião. E assim, as portas estão abertas. Eu faço o convite que venha mais vezes. E nós assim receberemos com muito amor, muito carinho. E faço o convite também que fique nesta igreja, fique nesse santo caminho, e que as bênçãos de Deus e dos seus santos estejam com vocês. Também aos internautas, agradeço pela sua companhia, por vir à internet, a nossa reunião. Que Deus, o nosso Pai, abençoe a todos. Irmãos, eu vou ler aqui sobre o Dia do Músico. O Dia do Músico é comemorado anualmente, dia 22 de novembro. Prestamos nossa homenagem aos nossos queridos irmãos e irmãs músicos que cantam, criam, tocam, estudam melodia e harmonia que alegram a nossa igreja, enche nosso coração de paz e principalmente elevam nossa adoração, glorificação e louvor a Deus e aos seus santos, aos nossos santos. A música traz amor, harmonia, alegria, união, respeito e paz. Ela tem disciplina, ordem e tempo certo na composição e apresentação. Ela tem a capacidade de tocar no coração, comover os sentidos, acalmar e trazer seriedade. A música foi criada por Deus no seu reino celestial. Ela embeleza, enobrece, engrandece ao Criador e todos os santos. É uma das graças que devemos à bondade de Deus. Ele concede a cada um a oportunidade de se expressar através do cântico e da música com a alma. A música é um dom de Deus dado aos seus filhos, que somando um talento, criatividade e seriedade a um só músico ou mesmo dentro de um coral ou de uma orquestra, faz da música um ministério importantíssimo na Igreja Apostólica. Vocês, nossos queridos irmãos músicos, é uma inspiração. Parabéns e feliz Dia do Músico, conforme se deu no dia 22 de novembro. É uma mensagem, uma homenagem, as palavras que a direção nos trouxe. Amados, dando continuidade, através dos nossos irmãos do coral, iremos ouvir, através do coral, o hino intitulado Data de Grande Alegria.
irmãos do coral vão apresentar um outro hino, titulado Louvores de Natal.
Prezados irmãos e irmãs, eu transmito aos irmãos a mensagem que a direção nos trouxe, mensagem que fala sobre o Natal de Jesus, mensagem linda, maravilhosa. Irmãos, a mensagem do Natal de Jesus, a qual é transmitida em nossa igreja, seus ensinos, e também através dos cânticos do Natal de Jesus, nos preparando para uma grande festa que iremos realizar no dia 25 de dezembro. Em louvor ao Natal de Jesus, o nosso Senhor. E assim, irmãos, eu transmito aos irmãos a mensagem, fala: Jesus, nosso Senhor, veio trazer a paz, o amor e a união entre os homens de boa vontade. O nascimento de Jesus, o nosso Senhor, foi o acontecimento de maior destaque que ocorreu na terra desde o início da raça humana. As suas virtudes, as suas simples e humildes, seus grandes e maravilhosos milagres, sua doutrina que transforma vidas, que santifica a alma do convertido, são fatos de grande valor e significado para que haja paz e união entre os povos. No entretanto, infelizmente, de maneira geral, a humanidade não está sabendo aproveitar esta oportunidade para ser feliz e abençoada por nosso Deus e Pai, seja por desconhecimento da vinda e dos projetos, dos objetivos do ministério do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, ou por acomodação quanto aos assuntos da religião e fé. Exemplo da vida de Jesus e sua mãe Maria Santíssima, nos negaram, é modelo perfeito a ser seguido por todos os homens e mulheres de boa vontade. O amor e a bondade e a humildade que ambos praticaram são exemplo de conduta para todos os apostólicos que querem herdar a salvação de sua alma. Esta é a razão pela qual o Divino Mestre declarou: vinde a mim todos vós que andam cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porém, a esse convite ele acrescentou: mas tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo, o divino Salvador de todos aqueles que nele creram, que creem e que vierem a crer, quando dele tomar conhecimento e aceitarem a sua doutrina, as suas promessas e a ele forem fiéis e consagrados, e aceitarem o Consolador e o Pastor que ele prometeu, para ensinar a revelar a sua doutrina perfeita e poderosa para salvar. O Divino Mestre veio à Terra para trazer o bem, para fazer o bem, como ele fez ao libertar os oprimidos pelo poder do mal, ao curar enfermidades, ao conceder a vida, a paz e a salvação a todos que aceitaram e os que vierem aceitar os seus ensinamentos. Pois esta é a verdade, pois esta é a vontade de Deus Pai, para os que desejam a verdadeira felicidade e a paz do reino dos céus. Nosso Senhor Jesus sempre ensinou que devemos amar a Deus e aos seus santos, o nosso próximo, bem como evitar contendas, desavenças e brigas. No Evangelho de São Mateus, Jesus apresenta ensinamentos preciosos sobre a prática do bem e como evitar as brigas, as contendas. Resumindo aos seus ensinamentos, ele finaliza: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim também mostrou em sua doutrina que não se deve odiar ao seu inimigo, mas sim orar pelo que vós perseguem. Pois Deus, o Pai, fez nascer o sol sobre os maus e os bons. E termina a sua mensagem ensinando: portanto,
Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Estimados irmãos e irmãs, a nossa doutrina é de Jesus, é a mesma que ele ensinou para a igreja através da Santa Vó Rosa, é a mesma que o Santo Irmão Aldo ensinou e aconselhou para que todos compreendessem e colocassem em prática em seu viver cotidiano. É a doutrina perfeita dos céus, que a nossa Igreja Apostólica continua a pregar e ensinar, e se resume no cântico entoado pelos anjos na noite em que Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É esta paz celestial que deve reinar no coração de cada apostólico, nos lares, na família e na igreja. Busque esta paz do reino dos céus a cada dia, mantenha em seus corações e pratique a humildade, mansidão, bondade, e seja justos e fiéis à Santa Vó Rosa, e Jesus e ao Santo Irmão Aldo. Nós, da direção de nossa igreja, queremos o bem, a felicidade e a paz para todos os apostólicos. Por isso, lhes aconselhamos a viverem como filhos de Deus neste santo caminho. No entanto, queremos que valorize e pratique os ensinos de Jesus, o nosso Senhor. Ensinos preciosos da doutrina e disciplina que temos-lhes ensinado, a fim de que seja bem-sucedido em todos os dias em que viverem na terra. Adoremos a Jesus e sua Santa Mãe Maria Santíssima, pela vinda do Divino Mestre e pelo seu Natal, fato glorioso que nos revela o amor, a bondade e a misericórdia de Deus, eterno Pai Celestial. Pela humanidade, vivam a cada dia a mensagem do Natal para ser felizes e abençoados. Esta é a mensagem que a direção nos trouxe. Estes são os ensinos que o irmão Aldo sempre nos ensinou. Vamos, irmãos, festejar o Natal de Jesus. Conforme Jesus veio a essa terra e trouxe os seus ensinos para dar salvação a tantos quantos vierem a crer e aceitar e obedecer conforme ele ensinou. Jesus veio para salvar. Jesus veio para unir os corações, unir os lares, as famílias. E assim como os anjos naquela noite de Natal, eles cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. De boa vontade, amados irmãos, que devemos sempre praticar em nosso viver. Irmãos, obedecer com boa vontade, ser bondosos, servir esta igreja, amar o seu próximo, viver em paz com todos com boa vontade e praticar sempre o bem com coração puro e limpo, sem nenhuma mancha na alma de alguns sentimentos, que contraria a vontade de Deus, que venha entristecer a Jesus e nossa Mãe Maria Santíssima, que venha entristecer a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, mas viver todos os dias de nossa vida o Natal de Jesus, amando ao próximo como a ti mesmo. Assim que devemos ser, conforme Deus nos criou a sua imagem e semelhança, puro de espírito, assim como são os santos e anjos da glória celestial, devemos ser assim na terra, porque aqui aprendemos como viver numa vida consagrada, santificada, obediente ao nosso Deus, conforme o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa deixou para nós ensinos preciosos de uma maneira completa, para vivermos sempre agradando a Deus, unido a Deus, o nosso Pai, irmãos, com a pureza em nossa alma e nosso coração. Esta é a mensagem que a direção nos trouxe, e vamos viver, irmãos, a cada dia o Natal de Jesus, o nosso Senhor. E Jesus fica muito contente, muito feliz por este povo, pela obediência e pelo amor de cada um. E Ele sempre nos abençoando com a nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo. E seremos sempre felizes e vencedores nessa terra, como legítimos filhos de Deus, o nosso Pai. Amado, eu faço outra leitura desse boletim que fala o casamento e a família e o lar. O casamento e a família são duas pessoas
de ambos sexo oposto que se une para formar um lar, uma família, onde deve reinar em primeiro lugar o amor, a bondade e a união. Havendo o amor, existindo a paz. A dificuldade e as lutas a cada dia sempre serão vencidas, pois neste amor puro, sincero e leal, haverá sempre a união perfeita de duas vidas. Nesta união de dois corações, que se amam e que se respeitam, o casamento firmará para sempre. Os filhos de Deus terão nos pais os seus conselheiros, seus amigos e também a firmeza da garantia de uma boa educação, uma amizade sincera, de um lar onde sempre reinará a paz, a alegria e o bom entendimento. O casamento sagrado é sagrado, pois instituído por Deus para a formação da família de um lar, aonde ele possa reinar neste lar, criar santo para o seu reino e para a sua glória. No entanto, para que esta união seja perfeita, conte sempre com a bênção de Deus e a proteção de santos e anjos. É necessário que o casal observe bem a disciplina que nos foi dada por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, desde o namoro, o noivado e a própria cerimônia do casamento, a fim de que seja honrado, justo e consagrado a Deus, evitando desrespeito e excesso de intimidade. O casal não pode estar morando juntos antes do casamento, ainda que seja na casa dos pais. Acontece que alguns casais insistem em contrariar a nossa disciplina e preenchem a ficha de casamento, causando escândalo aos demais, isto trazendo muitas lutas, preocupações à direção, que recebeu a incumbência de zelar pelo bem mais precioso que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram, que é a doutrina e a disciplina trazida dos céus por nosso Senhor Jesus. Por isso, para a santificação da igreja e para o bem dos fiéis e para a glória do nome de nossos santos, a disciplina é mantida e exigida para todos os fiéis apostólicos em todos os sentidos. Para ter uma vida feliz e abençoada, o nosso santo irmão Aldo aconselhou: em primeiro lugar, deve cultivar em seus corações o amor de um para o outro, e em segundo lugar, para que respeite, pois agindo assim saberão ser humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia em vossas vidas, e nunca derem lugar a pensamentos errados e separação. Mas deve colocar a doutrina de nossa igreja em primeiro lugar, cuja doutrina lhes ensina a regra de um bom viver, da educação, do respeito, do amor a Deus. Eles ensinam a seguir o exemplo da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa. Em nossa igreja temos o casamento como instituição divina. Portanto, Deus criou o homem e a mulher para formar um lar, querendo ambos vivessem em perfeita santidade, em paz e harmonia, pois foram feitos à semelhança dele, Deus, e conforme a sua imagem. Portanto, com toda a perfeição, criou-os, pois no mesmo espírito de santidade e pureza, e manteve a unidade espiritual existente no seu reino, a qual foi quebrada na terra pelo pecado, que passou a dominar o coração da criatura humana que se afastou de Deus, o Criador. No mundo, os homens deixaram-se observar a justiça divina, desvirtuar o plano do Criador. Entre mente do seu reino, Deus continuou a exigir obediência e justiça. Por isso que ele sempre quis o casamento dos seus legítimos filhos, ou seja, da mesma fé, de conformidade com a sua justiça, sendo ambos desimpedidos diante da lei de Deus e dos homens, de tal maneira que observe as regras disciplinares no namoro, no noivado, e se apresente para a cerimônia do casamento, mantendo a pureza do espírito e do corpo, a obediência à disciplina, além das qualidades de filho de Deus. Este é o significado do casamento diante do altar de Deus em nossos tempos apostólicos. E o Conselho Deliberativo não autoriza casamento fora da disciplina que nos foi ensinada pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Portanto, cada um pense em sua responsabilidade antes de assumir este compromisso sagrado diante do trono de Deus.
na presença de seus santos e anjos que prezam por esta instituição divina, a Igreja Apostólica. O casamento não pode ser realizado se não for publicado antecipadamente neste boletim oficial da Igreja Apostólica. Portanto, solicitamos aos noivos que preencham sua ficha de casamento com o pastor na sede ou nas congregações, concordando e comprometendo com os termos ali existentes, pelo menos 2 a 3 meses de antecedência da cerimônia. Sigam estes conselhos sábios do Santo Irmão Aldo e serão sempre felizes e abençoados. Veja, irmãos, que mensagem. Mensagem para a família, né, irmãos, para o lar, para aqueles que estão preparando para se casar, formar o seu novo lar. Medite nessa mensagem, coloque em prática os ensinamentos que são vindos dos céus para todos nós. O irmão Aldo sempre lutou com a Santa Avó Rosa para unir os corações, para que nos lares haja paz, felicidade. Eles muito nos amam e querem o bem de tudo, querem ver todos felizes. O lar unido, sem briga, sem contenda, sem desavença, mas um lar unido, na harmonia, puro e sincero, o amor puro e sincero de um para com o outro. E os jovens pensam nessa responsabilidade, e assim sejam fiéis e obedientes, e sempre terão a graça de Deus e de seus santos para o seu viver e para o novo lar que os irmãos estão se preparando para se casar e assim formar o seu novo lar. Que assim sejam felizes e abençoados e com a proteção divina e dos céus. Peça sempre oração a Santa Avó Rosa, sabedoria para viver em paz no lar e assim com a família. E vivendo assim, se esforçando, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria sempre lhes ajudará e lhes abençoará com o nosso santo e querido, estimado irmão Aldo. Esta é a mensagem que a direção nos trouxe, mensagem de grande valor para todos nós, que é mensagem dos céus para o nosso bem, para a felicidade de todos, para que tenhamos uma vida consagrada e santificada e agradável ao nosso Deus e aos seus santos. Prezados irmãos, nós vamos ouvir mais um hino que os nossos irmãos do coral irão apresentar para podermos encerrar a nossa santa reunião desta noite. Eu vou apresentar um hino que tem o título Glória a Deus nas alturas, nasceu Jesus Cristo.
Nós vamos encerrar a nossa reunião. Eu quero agradecer a todos os irmãos pelo esforço que fizeram para estar aqui conosco, participando desta reunião. Quero agradecer pelo trabalho dos obreiros, diácono, diaconisa, pelo trabalho dos irmãos do coral, por esses belíssimos hinos a qual apresentaram. Que a Santa Avó Rosa abençoe o seu ministério, ministério tão importantíssimo da obra desta igreja, através do cantar, de expressar louvores aos céus, através dos hinos. E também quero agradecer aos colegas de ministério, e assim também aos irmãos internautas. Eu quero agradecer a todos pela companhia que tiveram participando da nossa reunião via internet. Que Deus, o nosso Pai, abençoe a todos, também com seus santos e anjos da glória celestial. Prezados irmãos, eu convido a igreja para ficar em pé, para nós encerrarmos a nossa reunião com oração. Mãos erguidas aos céus, vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, nosso Pai, agradecemos pelo amparo que nos concedeu durante essa reunião, está nos abençoando, nos ajudando através dos seus santos. Estamos no termo de mais uma reunião. O teu filho e a tua cita fazendo as suas orações, pedindo a tua graça e a tua bênção, que sabe pela saúde ou por algum problema que estão enfrentando, que a Senhora Santa Voz os abençoe e os ajude para que pode ser bem concedido e ser abençoado pela tua graça e a tua grande bênção, o teu grande poder. Santa Avó Rosa, abençoa os casais, abençoa as famílias, abençoa os filhos, abençoa Santa Avó Rosa, não colocar essa caixa de oração. Não sei o que eles precisam, o que eles te pedem, Santa Avó Rosa, mas a senhora sabe e conhece a cada um aqui que estão precisando, que a senhora os abençoe e ajude a todos, Santa Avó Rosa. Aqueles que não puderam comparecer a Nosso Senhor por um motivo justo, sabe, estão doentes, sabe, estão trabalhando, que a senhora abençoe e os ajude a todos com o teu amparo, a tua proteção. Abençoa toda a tua igreja para os principais dos países distantes, os ouvintes da hora milagrosa, abençoa os internautas, os ajude a todos, Santa Avó Rosa, com teu grande poder, com o poder da Virgem Maria de Jesus e com o poder glorioso Santo Irmão Aldo. Amados irmãos, recebam a bênção de nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, Santo Irmão Aldo, que está lhes abençoando, e através dessa fé, assim serão muito abençoados, e assim felizes a cada dia nessa terra, unido esse santo de nosso Santíssimo Pai, o nosso Deus. Santa Avó Rosa, eu despedo teus filhos na tua paz, que os santos e anjos acompanhem, dando a noite felizes de paz, e a nova semana muito feliz com a tua proteção e teu amparo. E por tudo a nossa gratidão, nosso sincero louvor ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Divino Espírito, e a todos os santos da glória celestial, seja louvado e glorificado hoje para todos sempre. Amém. A reunião está encerrada, os irmãos, guardem um pouquinho que tem... Os irmãos